eu sou Josiane Ritz e esse é o podcast Barulho Curitiba, que conta também com a produção de Luísa Mainardes e a operação de Evandro Soares. Aprovados em dezembro de 2024, dois projetos de lei de autoria da Câmara dos Vereadores, que visam celebrar a cultura rock and roll, foram sancionados pelo ex-prefeito Rafael Greca e já estão em vigor. Trata-se da norma que reconhece oficialmente Curitiba como a cidade mais rock and roll do Brasil e a lei que inclui o Dia do Rock no calendário oficial de eventos do município. Nós vamos conversar hoje aqui no Barulho Curitiba com as duas pessoas essenciais nesse processo, a economista Sabrina Matos, que fez o estudo, o músico Marcelo Santos, da banda Motor Rocker. Sejam bem-vindos. Primeiro eu queria saber, conversei um pouco antes com a Sabrina, qual é a profissão dela, como que ela entrou nesse projeto e qual a ligação dela com o rock. Então, primeiro quero dar aí um beleza e um oi para a galera curitibana e para todos que estiverem assistindo. Muito obrigado, Josiane. Agradecer a você, ao Bem Paraná, ao podcast, a todos, ao meu amigo e sócio Marcelo dos Santos, vocalista do Motor Rocker. Então, a minha formação ela é um pouco peculiar, eu gosto até de usar essa palavra, porque eu sou formada em 3 áreas. Eu sou formada em ciências econômicas, em pedagogia e em psicanálise. Eu sou pós-graduada em análise ambiental e sexologia. Eu tenho extensões na área da perícia econômica, perícia ambiental, e eu tenho mais de 50 extensões na área da educação. O que isso me tornou, através dos projetos também que eu participei, especialista em desenvolvimento socioeconômico. Eu faço leituras modais para várias empresas, várias marcas, e também sou faixa preta de karatê, né? Não posso Isso esquecer de eu falar descobri agora também. Algo tão importante quanto esse, né? Sou mãe de atleta, meu filho já foi campeão brasileiro, inclusive medalha de bronze dentro da Arena Olímpica no Rio de Janeiro. Eu sou técnica dele. Então, a gente acaba tendo essas outras funções à parte, né? E esse estudo, como eu cito para algumas pessoas, até você acho que foi a primeira que eu citei bem específico, ele não se tratava de um estudo do cenário rock, era uma leitura modal que eu fiz para uma agência sobre a cidade de Curitiba, e quando a gente fala em leitura modal, a gente fatia Curitiba e pega algumas coisas que devem ser analisadas perante várias visões. Visão econômica, visão ambiental, visão educacional e até a visão que envolve a sexualidade humana. Aí, dentro de tudo isso, eu verifiquei ali uma probabilidade e uma viabilidade econômica muito grande. E, na época, logo em seguida veio a pandemia, eu dei uma segurada. Depois que passou ali a pandemia um pouco, o estudo voltou. E daí eu pensei em conversar com o Eduardo Pimentel, que, na época, era vice-prefeito, hoje é o nosso prefeito. O que acontece? Eu levei até ele e ele entendeu, só que eu precisava realmente aprofundar daí, só nessa parte. Né? Pegar uma fatia desse estudo. Dessa área mesmo, né? Claro, sempre com o viés econômico. A gente nunca pensou em outro viés se não fosse o econômico. Só que eu precisava de uma pessoa que tivesse todo esse entendimento e não só como músico. Né? Eu precisava de uma pessoa que tivesse a visão e uma visão de um conjunto de marketing, de produção, de direção e realmente fosse um case completo. Aí, como eu conheço o Marcelo há pouco tempo, só um pouco mais de 30 anos... Vou denunciar a idade só assim. E sempre acompanhei... A gente se conheceu muito cedo, né? Praticamente no maternal. E eu falei, poxa, eu acompanho ele, só que eu fiquei, na época, eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, ele é muita coisa que a gente sabe que ele faz, para lá e para cá, e cuida disso, e compõe, e direção e produção, e é empresário também. Mas eu vou conversar com ele. Aí marcamos um café, né? A gente sempre se conversava, se via em shows e tal, sempre acompanhei a banda, sou fã do Motor Rocker. E liguei, falei, vamos tomar um café, preciso te levar um projeto. Preciso te mostrar uma coisa. Falei, o que será? Tanto tempo que a gente não se falava, assim, né? Assim, só nós dois no café. Oi, tchau, se via nos shows, enfim. O marido dela também é música, muita gente boa, o Gerson. Eu tinha esse contato de amigo, assim, mas eu preciso te mostrar uma coisa, um projeto. Falei, puxa vida, Sabrina, eu sempre tive ela como uma pessoa muito inteligente, né? Falei, deve ser uma coisa interessante. Mas já imaginei que era o início, né? O escopo desse projeto. Porque quando ela chegou para mim e mostrou, né, o que você acha de Curitiba, a cidade mais rock and roll do Brasil? Para mim, na hora, eu já respondi, mas eu já sei disso. Eu sei. Eu fiz, como é que eu sei?
Eu sei porque eu passei por, sei lá, mais de 150 cidades pelo Brasil, tocando. E, enfim, na hora eu já vi assim, cara, tem capitais do Brasil que tem 3 bares de rock. 3. Um sapatênis, assim, um mais limpinho e outro mais malária, assim. Eu falei, cara, daí eu falei, isso aqui é um projeto que é só a gente como é que é, fazer uma grade dele, porque isso aí já existe, Curitiba já é, e talvez as pessoas aqui não percebam isso, porque é a mesma coisa que um cachorro latir no portão, ele não sabe o que tem na rua, né? Ah, porque aqui não é. Mas quem saiu, se você perguntar para qualquer pessoa que passou dos 40, né, 50, 60 ou 70 anos, que nem o Paulo do Blindagem, que já passou dos 70, que é roqueiro, o que ele acha? Curitiba é a cidade mais rock and roll do Brasil, ele vai falar, eu sei. Ele sabe que é, porque ele já viveu, ele viajou, enfim. As pessoas mais novas, que nem a gente estava conversando, Josiane, talvez não percebam-se como ser humano nesse meio, porque já nasce aqui, né? Uhum. Então, eu falei assim, nossa, vamos desenhar isso aí. Vamos desenhar, eu tenho conhecimento de causa, já andei por Brasil inteiro. Aí a parte econômica, ela é de contas, a Sabrina coordenou, e a parte estética, né, de se perceber esse universo, eu já aprofundei. Então, foram lá 100 páginas, porque não é assim para provar uma lei, é uma coisa muito séria, você tem que ter embasamento, não é simplesmente só bandas, não é banda. Uma coisa que é giro econômico. É uma coisa que é interessante, assim, que quando a gente conversou, até legal, eu gosto de falar, porque foi engraçado, que eu falei para ele, eu tenho isso aqui, você topa? Ele, já topei. Não, ela chegou com a síntese do negócio. Era mais ou menos umas 8 linhas. Só que essas 8 linhas 100 páginas. Ela dizia tudo. Uhum. Ela falou, meu Deus, era uma coisa que a gente já sabia, o pessoal mais velho, só que ela resolveu a gente documentar isso e foi muito emocionante, porque cada vez a gente começou a sentir mais firmeza, mais porque começou a perceber mais coisas do rock. Que até nós não conhecíamos, né, em Curitiba. Você vê, por exemplo, uma das coisas, né? A gente tem o maior bar de rock da América Latina. É o maior bar de rock da América Latina. Por exemplo, shows... É o Torque and Roll. Uhum. Torque and Roll. Você percebe que, por exemplo, as maiores bandas do mundo, tirando o Rolling Stones, já vieram para Curitiba. Veio o AC/DC, já veio. Não veio os Beatles, mas veio o Paul McCartney. Que ama Curitiba. Ama Curitiba. Ele veio 3 vezes e ele pede para vir. O Iron Maiden veio 5 vezes para Curitiba. Fora o Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson, bom, nossa, enfim, acho que até tem um apartamento no Boqueirão já. Já foi tem um apartamento no Boqueirão. E a gente começou a perceber que era muito mais vasto. E de repente você vê assim, São Paulo, vamos lá atacar fortemente. Tem 12 milhões e 500 mil pessoas. É uma megalópole, não é uma cidade. A cidade, né? Sim, junto com a região metropolitana, eles têm mais de 22 milhões. Curitiba tem 1 milhão e 700, gente. E a gente tem 300 estabelecimentos. É isso que eu ia perguntar. Quais os dados mais interessantes, assim, que vocês acham mais gritantes nessa pesquisa? Assim? Eu acho que gera emprego. Uhum. É o que gera empregabilidade. Por exemplo, nesses 300 estabelecimentos, são bares, por exemplo, o Torque and Roll, que tem uma praça de alimentação dentro, é praticamente um mini shopping, né? Uhum. O Clay, que emprega um monte de gente, a própria o Crossroads, enfim, altos bares, o Detroit, o Distrito, o Armazém Garagem, enfim, nós vamos pontuar, se calcula mais de 3 bares ou estabelecimentos de rock por bairro de Curitiba. Só no bairro Boqueirão, por exemplo, que é o bairro que mais tem, 6, entendeu? Nenhum bairro só. Uhum. Então, o que nós fizemos ali? A análise é a seguinte: estabelecimentos. Quando a gente fala, e as pessoas acham que elas têm dificuldade na leitura, a gente não está falando assim que são bares, nós estamos falando de estabelecimentos. Sim. Então, nós estamos falando de estúdios que são especialistas em rock and roll. Sim. Lojas de roupa, hamburgueria, até churros de rock, sonho, mecânica com temática. Olha, mecânica, e não é uma, são várias. Tem um cachorro, tem até uma barraquinha de cachorro quente. Sim. Josiane, se você começar a puxar, assim. Você vai ver que o curitibano, ele mora, às vezes o cara fala assim, da onde isso? Porque algum fala assim, é o cachorro do portão, ele late do portão para fora, mas não sabe o que tem na rua. Agora, se alguém passar e conhecer tipo as principais capitais de Curitiba, do Brasil, como eu fiz turnê com o Motor Rocker, mais 150 cidades a gente já passou, e ver que tem capitais que tem 3 barezinhos de rock, casa de show, enfim, emprega sertanejo, forró, qualquer coisa, e rock também, obviamente. Mas coisa temática, quando a gente diz, né, é a cidade mais rock and roll, a cidade que essa temática
É mais rock presente. é mais presente. E outra, é uma temática muito ampla, porque o rock é como se fosse um marco, né? Vamos partir da premissa, o rock. Daqui para cá, pro rock, tem o pop rock, né? O indie. Tem o indie, enfim, cara, é um outro universo. Até chegar no blues, no country blues, que ajudaram a montar o rock. É enorme daqui para cá. Daqui para frente tem o heavy metal, speed metal, grindcore. Tudo dentro do rock É and roll. não existe um estilo musical tão E a cena de metal aqui é impressionante. A gente fez matéria aqui, eu realmente não conhecia. Tem bandas que são conhecidas no mundo inteiro, que são daqui. O Semblant faz turnê internacional. exatamente. Sensacional. O vocal é absurdo, a performance, os clipes são muito bem Mizuho feitos. canta muito. É uma das bandas, né? Igual você citou a questão, né, do Torque, o interessante é assim, se você vê a lista de shows que ocorreram no Torque, tem muitas bandas que os curitibanos não conhecem e que lotou, Sim. e que é daqui. E que as pessoas nem sabem que lotou. Teve uma semana, Então, Josiane, que teve, lembra só, você teve 5 shows internacionais em Curitiba, de rock, de metal, todos lotados, e no final somente tinha o Titãs que lotou também. Lotou também. Verdade. Entendeu? Foram 6 eventos. E outra, haja bolso, né, pro roqueiro, né? Aí, Porque, o que você... mas significa que o público é muito... E tem muita gente que vem de fora para ver. Eu vi na área de metal, assim, que a gente fez umas matérias, vem caravanas de gente para shows, às vezes, e de bandas daqui. Eu vou te dar um exemplo. A gente foi assistir, lembra? O AC/DC veio para Curitiba já, em 96, que eu vi, foi lá quando eu conheci eles. Eu fui para o Morumbi em 2010 assistir eles lá. Sim. Digo para você, olha, 40% era o público de Curitiba. Eu encontrei todos os meus conhecidos lá. Eu dava 3 passos, era um curitibano. Falei, pô, mas você aqui? Claro, vim ver o AC/DC. Foram para São Paulo. Você ter uma ideia, eu fui fazer pesquisa de campo também, então eu estive em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e Brasília, por ter o título, né, e as pessoas têm que ter entendimento também do que é o quê. Por exemplo, Brasília é a capital do rock, não porque ela é uma consumidora ou porque ou porque produz produtos e serviços, é porque o rock brasiliense foi imortalizado atualmente, 2020, 2021. Entendeu? Agora, atual, ou seja, levou quantos anos? Tem uma própria reportagem do Clemente do Plebe dizendo que há muito tempo Brasília já não tem mais isso. Foi lá atrás. Entendeu? Um marco, né? E eu estive lá, fui até, caminhei tudo. Pra você ter uma ideia, daí lá eu sempre ando de aplicativo. Todos que eu pegava, estava tocando sertanejo ou axé. Aconteceu uma situação de eu entrar, e olha que interessante, em um carro de aplicativo, a hora que eu entrei com meu esposo, com meu filho, eu olhei para o meu marido e falei, olha que tá tocando. Aí o rapaz falou assim, quer que tire? Eu falei, não, você tá doido? O único que estava tocando rock. Aí ele viu o meu sotaque, ele falou, de onde você é? Eu falei, eu sou de Curitiba. Dele, nossa, eu sou fanzaço de uma banda de vocês lá, nossa, eles vieram fazer show aqui. Eu peguei autógrafo de todo mundo, só não peguei no vocalista. Daí eu falei, não fala pra mim que é motor rocker. Ele, é isso aí mesmo. Eu falei, pô! Lugar certo, hora certa. Sabe? Então eu falei assim, poxa, olha, eu perguntei, ele é de lá. Ele é de Brasília, que as pessoas falam, é gente que não é. Não, ele é de lá, tudo. Ele até me segue no Instagram, eu passei pra ele, ainda brinquei com ele. Quer, eu consigo o autógrafo dele lá. Daí, ele foi até devagarinho. Eu falei, gente, ele para conversar comigo, com meu esposo. E eu rodei lá. No dia até eu queria conhecer lá o Porão do Rock, estava tendo um festival de axé. Então... Essa foi quando você me contou, me doeu, sabia? Porão do Rock. Então, assim, naquela praça que tem ali na frente da Torre da Antena, ali que fica de frente dos Três Poderes, estava tendo também, tem uma feira grande ali que eu esqueci o nome, estava tendo festival axé e tal, enfim. Aí, não que eu queira, não é querer desmerecer, jamais, hipótese alguma, porque realmente são merecedores, têm todo o direito. O que eu quero dizer é que o consumo, o giro econômico, a geração de renda não existe lá em cima. Diferente daqui. Diferente daqui. Outro detalhe, quando eles foram buscar algo que entra dentro de um patrimônio material. É diferente de uma lei. Então, isso as pessoas têm que ter entendimento também. Na questão da lei, nós precisamos realmente mostrar perante dados e situações que às vezes são empíricas, porque como nós conversamos com vários locais, eles nos passaram essa informação. Eu não posso chegar para um local e pedir lá o seu balanço de quantas pessoas e tal, porque isso é deles, é até uma questão fiscal. Mas eu confiei em todos esses estabelecimentos, em todos esses estúdios que nós conversamos, e eles nos trouxeram. Acaba se tornando empírico? Acaba, mas é o que eles falam. E se eles estão se mantendo até hoje, você verifica-se que realmente eles estão tendo um giro econômico. Sustentabilidade, exato. Né?
Então, é essa questão que nós levamos. Mas conta que estava tocando no Porão do Rock, você não contou. Era da Ivete, né? Acho que, se não me engano, era Você show falou que da era Ivete. axé. Era axé, né? Era um No festival Porão do axé. Rock. Era um festival. Mas eu até não tiro. Porque Eu achei tem que você veio, contou, eu falei, meu Deus do céu, mas no Porão do Rock sempre tem uma tradição de ter bandas, né? Enfim, Então, de você rock sabe que tocando eu lá. até fiquei assim, daí eu falei pro meu filho, pesquisa aí. Daí ele olhou lá e falou, mãe, tá Eu já tocando. toquei em Diz que Brasília, dava pra já. escutar do Eu já hotel, toquei né? em Brasília, acho que umas 6 vezes, Dava 6, pra 7 escutar do vezes. Mas eram hotel. em festivais, assim. É. Não foram em bares, eram festivais, tocava Matanza, Ramones, Moto Rock. Bar de rock eu não conheci nenhum. Então, eu realmente. saí por lá também, girei, fui lá naquele pontão. Daí lá dentro tem inúmeros bares naquela região do pontão. E teve um que era um barzinho tailandês lá que eu escutei o carinha tocando ali e tal, pop rock. Eu falei pro meu marido, vamos sentar aqui mesmo. Aí ele olhou para mim, oh, vocês são do rock and roll, né? Meu marido tem barba, é tatuado e tal, usa umas argolas. Aí ele tocou para nós, tipo, Guns e Cyndi Lauper. Daí eu falei, beleza, né? Tá dentro. Tá valendo. E assim, de que forma que vocês acreditam que com esses 2 projetos, porque tem a data também, né? E, Sim. também é importante no calendário oficial da cidade, vai incentivar esses estabelecimentos, shows. Agora, na parte prática, de que maneira vocês acreditam que isso vai acontecer? Eu acho que a partir do momento que a pessoa, a população percebe o potencial econômico que tem nisso, começa a dar mais atenção, entendeu? Tanto que a gente tem o Zumbi Walk em Curitiba, né? Que Curitiba não tem carnaval, eu não conheço carnaval assim de tipo Rio de Janeiro, que é carnaval de verdade, São Sim, Paulo. com a potencialidade. Aqui tem lá, um né? pré-carnaval agora que é quente, né? Que são os bloquinhos. Isso. Mas o carnaval mas sim, o a escola. né? Mas o carnaval de Curitiba, que leva 20, 30 mil pessoas para a rua, é a Zumbi Walk. É o Psycho também. O Psycho O Carnival, Psycho Carnival. E as pessoas lotam os hotéis, enfim, os restaurantes dão movimento. Então, que as pessoas percebam esse potencial, que o público, muitos dos roqueiros envelheceram, muitos se tornaram muito bem sucedidos, inclusive. Então, já tem família, eles gostam de um lugar para comer. Então, isso acaba aí pregando a tiazinha da cozinha, enfim. Garçom, né? Já existe essa rota do rock aqui. Qual que é a intenção minha e dela? Né? Que é um projeto que nós temos, inclusive, registrados. Sim, né? os direitos autorais e técnicos são nossos. Nós somos os autores reais do projeto. A gente cedeu esse projeto para a Câmara Municipal para ser aprovado, mas esse projeto pertence a mim e a Sabrina. Então, além do estudo econômico, nós temos um projeto de fazer a Semana do Rock em Curitiba. Como tem a semana, por exemplo, tem Gramado, Natal de Gramado, sim, é bonito. Sim. Nós vamos fazer aqui, lembrando, isso está registrado, ninguém mais pode fazer. É uma Semana do Rock para trazer o turista para passar uma semana. Nós vamos vestir Curitiba de rock. É que assim, sabe? a principal ideia... Não, só para não esquecer, daí a gente vai fazer, por exemplo, como tem roqueiros que tem família, tem crianças, tudo, a gente vai fazer tipo shows de tarde para criança, os filhos dos turistas, né? incentivar, e tem, enfim, é um projeto muito legal. Não posso abrir a boca aqui, mas dá uma vontade de falar. Eu acho que ela olhou para você com uma cara tipo, ela me chutou a canela. É que tem coisas se ela tivesse uma faca. Eu acho que ela olhou para você com uma cara tipo, não. É que serão... Desculpa, perdão. Não, papai, é um projeto que vai... Na realidade, assim, é uma segunda parte. É que assim, vamos lá, esse projeto ele tem 8 partes. O que a gente levou para a Câmara dos Vereadores foi só um oitavo. Nossa. Então, os outros 7 oitavos estão conosco para realmente acontecer e fazer acontecer, né? Porque o que acontece, né? Então, eu também gostaria aqui de deixar um relato que é muito importante, porque o que acontece? Todo mundo fala, foi eu. Gente, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer e queria que todos os curitibanos compreendessem, e não tem nada a ver com política, mas é a questão de que, na época, o vice-prefeito deu ouvidos para isso. O Eduardo Pimentel, entendeu? Vários políticos poderiam, porque a gente precisa deles para que os projetos aconteçam e sejam aprovados, né? E realmente o Eduardo, ele parou para conversar comigo e depois parou para conversar comigo, com o Marcelo, diversas vezes, porque ele queria ter o entendimento e ele compreendeu que realmente a veracidade dos fatos existia e a viabilidade também. Entendeu? Então, ele é merecedor de todos esses méritos. Um grande abraço ao nosso prefeito, atual prefeito, Eduardo Pimentel, e ao grande Rafael Greca, que assinou nosso projeto, querido ex-prefeitão aí. Então, nosso. assim, eu acho que as pessoas são merecedoras e não tem nada a ver com política, tem a ver, assim, tipo, a pessoa entendeu, compreendeu e foi lá e... Daí, o que ele fez? Na época, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, então, levem lá na Câmara dos Vereadores,
para que eles tenham entendimento de tudo isso, porque nós temos várias comissões, inclusive a CCJ, que é a que mais ali analisa tudo, nós temos educação, turismo, enfim. Aí nós conversamos com o Bruno Pessutti, que também é um merecedor, na época vereador, na legislatura passada. Ele compreendeu, nos recebeu, a gente explicou tudo certinho, eu passei esse 1/8 para ele, diretamente lá na Câmara, no site da Câmara diz que a gente fez uma proposição online, não é isso, tá? Não, algo tão inteligente como isso, eu não ia, né? Não somos, como é que diz, quando a gente é iniciante, né? Amadores, Então fomos lá, levamos para ele. Ele fez o convite a mais 5 vereadores que também tinham esse entendimento. Grande Nori. Noriceto, o que foi reeleito, Márcio Barros. Márcio Barros, grande Márcio Barros. O Pierre, o Erivelton. Eu não posso esquecer de ninguém. O professor Euler também. Não, Rodrigo Reis. E o Dalton Borba. Só que o que aconteceu? A Câmara inteira, quando vai passando pelas comissões, eles compreenderam a importância e relevância, né? Porque nós estamos falando de um projeto que ele traz incentivo. Agora vamos esquecer de banda, vamos esquecer de show, vamos pensar em um todo econômico. O que acontece? Rock and roll é saúde. Como assim? É saúde. Nós temos escola, nós temos academia de rock, nós temos estúdio onde as pessoas vão lá para fazer terapia através do rock and roll. Sim. Né? Nós temos, inclusive, uma franquia internacional, que é a School of Rock, em Curitiba. Sim. É uma das únicas cidades do Brasil, além de São Paulo, enfim, e que tem isso, pensa que já e está prosperando, e pretendem abrir mais, inclusive. Franquias. Então, nós estamos falando da educação. Hoje é muito mais, já se tem projetos das crianças largarem o celular para aprender a tocar algum instrumento musical. Então, nós estamos falando de mais uma parte da saúde para as crianças, com a educação. Curso de luthieria. Né? É muito mais amplo. Exatamente. Nós estamos falando que isso ajuda na parte cognitiva, como pedagoga, eu tenho total entendimento de como tudo isso pode ajudar. E foi isso que nós fomos explicar. E isso que também está bem detalhado nas outras 7 Rock é ciência, economia e tecnologia, saúde. Igual, todos os vários meios de comunicação aí postaram uma coisa que é muito interessante, e eu fiquei feliz, né? Mas tudo bem. O Bruno Pessutti, postaram as matérias, Bruno, tudo pela metade, mas tudo bem. Os créditos. Rock é economia, rock é ciência, rock é tecnologia. Também é um projeto nosso que já está registrado. Quando a gente fala assim, desculpa interromper, sócia, nós não queremos parecer presunçosos. A ideia é nossa, enfim, mas o título é de todos os curitibanos. Isso bem claro. O direito, com certeza. Esse é um título dos curitibanos roqueiros, entendeu? Agora, a propriedade intelectual desse bordão é meu e dela. É que assim... O projeto surgiu da gente, entendeu? Sim, mas o título é meu, é teu, é quem gosta de rock. Enfim. Não, é que eu fiz essa brincadeira com o Bruno, até é um querido Bruno Pessutti, adoro ele. Por Ele causa Bruno? que assim... O irmão dele foi um motorrocker. Sim, eles são todos roqueiros. Por que fazer essa colocação? Porque é importante que as pessoas tenham entendimento do todo, para que elas levem... Porque eu penso assim, vamos difundir informações corretas e inteligentes. Fake news já está cheio. Sim. Né? Então, vamos levar a parte... Até porque... Por que a gente gosta de explicar muito bem? Eu fiquei até irritado só. Porque as pessoas... Porque muita gente deixa de produzir porque ela não tem entendimento do todo. Então, muitos músicos, muitos restaurantes, bares, confecções, mercados, salão de beleza, estúdio de tatuagem, de piercing, essas pessoas podem olhar e falar, cara, eu entendi agora o projeto, eu vou modificar, eu vou ampliar, eu vou fazer alguma coisa com o meu estabelecimento. Então, nós estamos dando como posso dizer, uma assessoria gratuita para essas pessoas. Sim. As minhas assessorias como economista têm um custo. As do Marcelo tem. E nós estamos fazendo isso gratuitamente, porque a gente quer que as pessoas compreendam e façam acontecer. Porque é dessa forma que essa lei vai ajudar Curitiba inteiro. Até o cara que gosta de sertanejo, o cara que gosta de funk, porque isso vai gerar também turismo. Isso vai gerar muita coisa. Porque assim, o cara, por exemplo, que é do sertanejo e o cara é um instrumentista bom, ele pode ensinar a dar aula para quem toca violão, enfim, guitarra, bateria, enfim. Então, é algo que é para todos. Então, por isso de eu citar essa questão, para que as pessoas tenham entendimento, para que a gente consiga, com que todo mundo fale a mesma língua. O próprio country faz parte do rock também, né? Junto com o blues atrás. Então, não esse sertanejo aí, que não é sertanejo, né? Mas o country mesmo, americano, já flerta com rock and roll desde sempre. Aliás, é um dos pais, né? Sim. E na Câmara, no dia lá da aprovação, do voto,
foi unânime. Então, a gente também queria agradecer a legislatura que se encerrou em 2024, que todos eles votaram a favor, porque eles tinham entendimento disso. Tanto que eu fiquei muito feliz que lá não teve nenhuma questão política, teve uma questão racional. Todos eles vieram conosco para participar, queriam Tanto entender. política de direita, centro, esquerda, todos estavam juntos nós em estamos paz. falando de um projeto que é para todas as classes. Sim, Entendeu? exatamente. As pessoas não pensam que a pessoa que tem um trabalho informal, num show, ele vai lá e ganha, de repente, o salário de 2 meses. Sim. Pra você ter uma ideia, no show, não lembro se é show do Metallica ou do Foo Fighter, que o iFood colapsou para fazer entrega nas filas. Então, olha que interessante. Então, é isso que as pessoas têm que pensar. Elas têm que pensar no modal econômico realmente, em geração de renda. Daí tem gente, porque não tem a cena underground, não sei o quê, porque só cover. Gente, todos têm seu mérito. O cara que toca cover... Tudo é arte, né? Tudo é... E outra, é economia, e gera... E outra... se o cara vai pagar as contas dele tocando cover, que show de bola, ele tá pagando as contas. E às vezes a pessoa tem uma visão um pouco limitada, a música própria, enfim, o cover... abra um pouco o olho e veja outras cidades, acontece a mesma coisa. Abra o olho para os Estados Unidos, é a mesma história. Você tem que achar outros caminhos para querer mostrar a tua música, porque mudou a linguagem. Na minha época, eu conhecia, por exemplo, Sepultura, na televisão, vendo os shows do Dama Choque em São Paulo, passavam no Boca Livre, que o Kid Vinil apresentava. Eu fui exposto àquilo na televisão, foi muito bom. Hoje não é mais assim. Hoje é na internet. Então, para mostrar a sua música, ao invés de ficar reclamando na internet, você tem que usar outros caminhos. O que eu sempre sugiro para esse pessoal assim é qualquer coisa você tem que fazer um investimento. Sim. Não queira ganhar um cachê na primeira vez. Sim. Estou dando uma consultoria grátis para as bandas que estão começando aí de música própria. Porque qualquer empresário, como eu sou empresário, eu tive que investir. Ou meu tempo ou meu dinheiro. Eu quero cachê, eu quero não sei o quê. Então vai ser mais difícil. Então o tempo só existir. Se inscreva em concurso de bandas, é uma forma de aparecer. Sim. Festivais, vai gratuitamente que você vai conseguir. Porque eu comecei tocando de graça por muitos anos. Enfim, eu não sei, a gente partiu para o lance do underground, que também, o underground também faz parte do rock, óbvio. Vocês até calculam, né, ali no estudo, as bandas quantas bandas... É impressionante, são mais de 2.000 pessoas. Autorais, né? Isso, mais de 500, O Tenda, todas são autorais. São todas. O ano passado, teve lá o dia que eles comemoraram 500 bandas. 500 bandas autorais só no Tenda. em Curitiba, numa cidade que tem 1.700.000 habitantes. Isso num estúdio só. 500 bandas. Estúdio só. Calculo 2.000 músicos. Isso a gente autorais. colocou 4 integrantes, que às vezes vocês têm mais. Aquela conta, média, que nem a conta do Dia Mundial do Rock que a gente faz por cima, assim, que é no Dia Mundial. Você já viu que no Dia Mundial do Rock Curitiba vira uma loucura, né? Sim. Tem a festa do Cross na Pedreira lá, às vezes 20.000 pessoas. Torque lotado com 2.500. Fora outros bares menores também. Aí a gente faz uma conta básica. A gente calculou assim por baixo, 60.000 pessoas saindo de casa no Dia Mundial do Rock. Só em um dia. Só num dia. Em um dia para comemorar. Isso às vezes pode ser até mais. Daí eu conversei até porque eu falei, poxa... Você pensou quanto isso gira na economia? Quanto a pessoa gasta? Dia. E o Juninho conta aquela história dos motoboys dele, que é incrível. Foi no dia do Mundial do Rock. No Dia Mundial do Rock, ele tem 12 motoboys trabalhando para ele. Ele não para nenhum. Ele pegou mais. Entregando camiseta para a pessoa sair à noite, camisa do ACDC, do Bowie. Todas... Enfim, camiseta. A pessoa quer se vestir de rock para sair. Até quem não é, às vezes, né? Mas ele quer estar... Iam trabalhar até as 10 da noite, lembra? E estava chovendo, era um dia que estava chovendo, estava frio. E não parava. Não parava. A gente foi até lá na antiga loja dele, que ele está agora com uma nova loja. Inclusive, ele abriu uma loja gigante lá. E aliás, tem várias lojas de rock em Curitiba. Sim. Tem várias. Tem várias, né? Até perdão, aí a gente não está citando todas, mas é as que a gente lembra mais rápido, né? A gente não consegue citar todas justamente por isso que Curitiba é a cidade mais rock and roll, porque é muita loja, muita gente, é muita banda, é muito estabelecimento. Tem uma ideia, barbearia é uma coisa interessante de se analisar em Curitiba, porque há muitas barbearias. Comento que eu fui em alguns lugares, né? O Marcelo até tem a barbearia que ele vai, enfim, que eles falaram que realmente os homens se preocupam em lá, a agenda, não tem agenda. As pessoas marcam hoje, as barbearias, as pessoas já têm o horário delas fixo, os homens já têm horário fixo, e porque eles cuidam, dão um trato
para poder ir lá para um festival, para poder ir As para um mulheres lugar também. e tal. E as Já mulheres... gastam dinheiro com aquelas roupas pretas e pai, coturno e não, mas é que cabelo antigamente louco. o homem não tinha isso, né? E agora tem. O Agora homem não, tá há até algum tomando tempo banho, já cortando a unha, você vê que é a evolução. E as mulheres, o salão de beleza, eu lembro que eu conversei com alguns, eles falaram, olha, eu não sei o que acontece, tem dias que lota. Aí eu peguei e pedi os dias. Bateu certinho com dias de festivais, dias de show e Dia Mundial do Rock. Olha só. Você vê E os como o estudo próprios ele salões de estudo Fica beleza bem tudo não profundo. interligado, sabiam, né? entendeu? Daí eu falei, aí eu até expliquei para alguns salões, eu falei, por causa disso, disso, disso. Então são essas coisas que a gente correu atrás, não é uma coisa que a gente tirou da cabeça, a gente foi conversar, a gente foi pesquisar, a gente bateu perna, como o Marcelo disse, isso foi algo que a gente fez sem ganhar R$1. Por quê? Porque nós temos um projeto amplo, que daí lá para frente, agora na outra parte, sim, a gente vai fazer várias coisas, várias pessoas podem ganhar o seu dinheiro ali investindo nessa semana do rock, investindo em algo que tem a ver com o título. E vocês acham que também vai acabar esse movimento todo e essa lei vai acabar fazendo com que a iniciativa privada e a pública também invistam mais em festivais e bandas? Com certeza. Porque o Azef Eleutério veio aqui também no Barulho e ele tem todo um livro sobre os festivais que aconteciam nos anos 2000, das bandas independentes. E tinha muito apoio do poder público, por exemplo. Tinha um movimento para isso do poder público, da iniciativa privada, e que assim foi se perdendo ao longo desses 25 anos, se perdeu. Vocês acreditam que esse projeto novo ajuda a retomar isso? Talvez em partes, né? Mas eu acho que mais a iniciativa privada, os donos de restaurante, os donos de hotel, conversar direto com os empresários, né? Que eles estão na linha de frente do que está entrando, do que está saindo, né? Na economia. Que tem um eles são responsáveis, na realidade, pelo PIB, né? Curitiba é a 6ª cidade mais rica do Brasil. Uma coisa interessante né? Até depois eu vou dar uma olhada até no estudo dele que eu achei bacana. Porém, assim, hoje em Curitiba existem vários festivais. Só que, infelizmente, como tudo é muito o que as pessoas conseguem ver nas redes sociais e elas passam tudo muito rápido, elas não param para ler. Se você põe ali 4, 5 linhas, as pessoas já não lê, elas acabam perdendo festivais que acontecem. Sim. Hoje acontece muito. Que é muito bolha, assim, né? Não existe mais aquela coisa enorme. Então, assim, por né? exemplo, tem um festival que acontece, que é um festival só de bandas femininas, e eu mesma não tinha conhecimento. Eu também não sabia. E é sensacional, eu acompanho elas são incríveis, inclusive nós temos aqui em Curitiba... São super organizadas. Uma vocalista que ela é indígena, vocalista e cantora lírica. Então, você imagine que sensacional, ela é vocalista de rock and roll. E ela tocou, quem indicou para ela vir para Curitiba, porque ela agora eu não lembro qual que é a região dela, se ela é do Belém do Pará ou alguma outra região. Foi o André Matos. Então, nós estamos falando de um cara que a vida inteira foi respeitado, é um ícone, que indicou aonde que ela ia conseguir realmente ganhar notoriedade. Em Curitiba. Né? Então, são essas coisas que as pessoas não sabem, às vezes. Sim. E acontece em muitos festivais, sim. Só que o que acontece? Eu não sei, né? Igual até o Marcelo comentou, você também, Josiane, eu não sei como é que essas informações não chegam no todo. A gente tem um que acontece lá no terminal do Portão, que tem aquela praça atrás, que eu não sei o nome. No museu, né? Atrás do museu, né? Recente, eu não sabia também. Então, isso que eu estou falando, muitas pessoas não sabem de alguns que acontecem. Mas foi o que ela falou, é o negócio da bolha. Antigamente, a informação a gente via pela TV, né? TV, rádio. Sim, e a gente, pensa bem, a gente fala em fake news hoje, mas será que tudo que falaram pra gente naquela época é verdade? Porque hoje a gente tem como buscar a informação. Você tem várias fontes para você tirar o teu... chega, né? Porque a internet faz com que chegue aquilo que você procura, aquilo que você ouve. Então, eu só sei do que eu gosto, Exato. né? Eu não sei fora do que eu pesquiso. A própria rede social, o próprio algoritmo te leva para aquilo que você tem interesse. Você pesquisa, então, às vezes, a pessoa já não tem espaço. Às vezes, tem espaço acontecendo festivais e... Isso, talvez esse título também, sócio, eu acho que vai ajudar as pessoas perceberem os espaços que já existem aqui. Para poder utilizarem as bandas de som autoral, de divulgarem seu trabalho. Para o próprio Curitibano, que eu digo assim, a minha agenda, eu tô com 12 shows já nesse ano, já desde o ano passado tô com 12 shows marcados. 8 dos meus shows são aqui em Curitiba e região. Porque tem tanto lugar aqui que não se repete o público.
O público que me vê, me assiste no SIC não vai no portão assistir. Tem muito, são bolhas, entendeu? É que nem você fala, que nem o Sebas lota com o pessoal do Boqueirão. O pessoal, por exemplo, lá daqui, do Centro Cívico não vai até lá. Sim. Vai no Aces High aqui. Sim. Sim. Então, isso que você falou, que era aquilo que, né, ali atrás que eu havia comentado, é a questão da gente trazer a informação para que as pessoas abram a mente, entendeu? Por exemplo, no ano passado, no Dia Mundial do Rock, ali no final de semana, como um todo, os shoppings fizeram eventos, vários bares, restaurantes. O Jockey fez shows de rock lá dentro. O Aces, você chegou a ver, né? Chegou a perceber. A Lely tocou lá, tudo. Sim, o Aces, por exemplo, é um restaurante, bar, onde ele tem lá um espaço para criança, então as pessoas vão almoçar lá. É uma ideia genial. A temática toda era o Made Aces High. No cardápio, né, o nome dos pratos, são nomes de música, bandas. de bandas. Então, o que acontece? Além de ser um restaurante para a família, né, também é um local para as bandas ali, acústicos poderem estar apresentando seu trabalho. E se você pensar nesse modal econômico, você para e pensa assim, pô, eu sou músico que vou estar lá tocando, de repente, várias pessoas que estão lá com seus filhos, aquela criança se incentiva em mim, vai procurar uma escola onde eu posso ser contratado para ser o professor. Então, as pessoas têm que parar de pensar com aquela cabecinha pequena e pensar realmente como empresários. As grandes bandas não se tornaram grandes bandas pensando, vou fazer show e goste quem quiser gostar, ou eu sou radical. É um pensamento raso. É um negócio, É negócio. Sim, e outro já mexe diretamente com a importação de instrumentos musicais. Sim. Mexe com a economia direta e importação. Eu estava até vendo aqui uma das partes do estudo nosso aqui sobre os empresários que são do rock. As coleções de guitarra que eles têm em Curitiba, tem empresário que tem R$500 mil de reais em guitarra. Uma coisa que eu e não toca. Ele toca, tipo assim, de equipamento. Tem guitarras que custam mais de R$50 mil. Uma coisa que eu notei é que, sei lá, 25 anos, a gente tinha, sei lá, 2 luthiers bons aqui em Curitiba, né? Sim, tem vários hoje. E hoje você tem, meu Deus, eu não consigo contar, acho que tem uns 30. E assim, eu lembro que tinha aquele cara da Vila Isabel, que é conhecido. Lazier? Não, o outro, não lembro o nome. E tinha um outro no portão, era só. Tem o Purcote, né, que é bem... E agora... Tem o Maier, o guitarrista do Motorrocker, é luthier. E agora você tem vários, quer dizer, já é um sinal de um mercado que já está crescendo ao longo desses 25 anos, né? E vou te falar, o meu esposo, esses tempos, caiu lá um instrumento musical dele, quebrou, e ele estava com dificuldade de achar quem tinha tempo para fazer. Porque não tinha que entrar numa agenda. Contrabaixo super caro, valor, né? Um valor bem muito... Ali é roqueiro, ele tem instrumento. Já mexeu com importação, já, né? Quer dizer, é uma cadeia econômica muito grande. Sim, para mexer no baixo lá, mais R$300 pro luthier, deixar bonitinho, legal. Assim, voltando assim para encerrar. E essa, já que você falou, não sei se você poderia falar, mas você falou. Antes ela me chutar a canela. Essa semana tem uma mulher com comando. Fala demais. Essa semana do rock é para esse ano já? A intenção é que ocorra, pelo menos, a iniciativa. Nós estamos aí, eu já converso com alguns empresários. Né? Porque assim, o que a gente sabe que vários empresários já fazem essa correria. Inclusive você, qual câmera está funcionando aqui? Aqui, você mesmo. Câmera. Empresário, você que esteja aí a fim de investir no Dia Mundial do Rock, na semana do rock, procure eu ou a Sabrina aí. Pode fazer parte desse grande projeto. Porque de repente é só juntar, aí. Né? Exatamente. Porque eu acho que é coordenar, né? Porque ela já existe uma rota aqui. Já existe uma rota, né? Eu acho que é coordenar o Torque vai estar lotado. O que acontece? Os empresários têm que pensar assim. Pensam, né? Empresário que é empresário pensa assim, retorno. Qual retorno? Monetário. Então, já foi lançado. A mídia já lançou para tudo mas que é 100%. Lugar. Agora, o Brasil está de olho aqui em Curitiba. Estão esperando alguma coisa. Então, pode ser o bar A, B, C, D, E, o bar que for, a loja de roupa que for, o lugar que for, os hotéis. Pode ser o bar mais pé sujo, mais underground. Vai vender pinga. A pessoa vai ter que ir no mercado ou na adega lá comprar uma pinga para repor. Tudo é economia. Entendeu? Então, tudo vai ter retorno. O pão com mortadela que ela vai comer lá também. Já vai começar no carnaval. Porque eu conheço, eu rodo muito o Brasil, eu conheço muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que já tá reservado hotel. Nossa intenção é trazer os mais... Os hotéis do centro, pelo que eu sei, estão todos lotados por causa do Psycho, exatamente. Né? E, de repente, eu acredito, porque eu fiz uma campanha muito grande fora,
o Marcelos também, a gente conversou com vários músicos de fora que fizeram campanha para nós também Sim. sobre o título, sobre essa ideia. Então, muitas pessoas já estavam antenadas. Opa, vou para Curitiba e tal. Então, agora os bares, os estabelecimentos, os músicos, todo mundo tem que estar preparado. Porque, assim, vou falar uma maneira, pode parecer uma maneira grossa de se falar, mas é uma realidade. E, às vezes, a realidade parece grossa. Cabe a vocês correr atrás. Você né? pode, agora, se você é do rock, tudo é hora de você fazer o teu. Exatamente. Se entendeu? organizar, porque você vai ter oportunidade. A parte lá que eu acreditei, o Marcelos acreditou e vários outros apoiadores, inclusive o próprio Paulo Juque, querido, maravilhoso, também foi uma das pessoas que mais acreditou, né? Sim, Ele, foi ele que falou, empresário. mas eu sei que é rock. Ele também, pô, o cara é o baixista do 50 anos Blindagem. de Blindagem, né? Então, uma mente sensacional. E Só você deixa eu pontuar uma coisa que você acabou de me lembrar, você falou do Eduardo Paraná, né? Você sabia que, por exemplo, ali em Brasília foi o berço do rock nacional, praticamente nos anos 80, com Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude. O baixista do Plebe Rude é curitibano. Imagina. O Legião teve um baixista. O Cadu, um dos fundadores da Legião Urbana é curitibano, que é o Cadu Lambá. E o Dinho Ouro Preto, que era do Capital Inicial, é curitibano. Então, Curitiba sempre esteve na raiz do rock brasileiro, rock nacional. Então, já estava predestinado para ser. E assim, só dando mais uma dica também, assim, como economista, pense, todo mundo deve pensar assim, porque todo mundo tem conta para pagar. Quem não tiver, tudo bem, né? Mas eu acho difícil. Né? Passou de uma ideia, o boleto vem. Então, assim, exatamente, pensa no boleto, pensa assim, então o que acontece? Quem faz sucesso, quem ganha, quem consegue ganhar o monetário é quem pensa em clientes. Não no público. No público, você tem que pensar, quando você está lançando ali algo que daí, igual o Marcelo falou, às vezes você tem que tocar de graça. Às vezes tem que fazer um investimento. Mas pense em cliente. Então, o que teu cliente vai gostar? Como que você tem que se apresentar? Aonde que você tem que ir? Que parceria que você tem que fazer? Porque não existe uma marca, não existe nada de sucesso que não teve parceria. Não existe. Sim. Né? E não existe. Uma grande banda que não tenha tido um ótimo produtor para alavancar, entendeu? Sim. Então, qualquer banda teve um produtor musical para desde um investidor, né? Um investidor, um empresário, enfim. Mesmo grupo. o cara protestando contra o capitalismo tinha um produtor Exatamente. lá investindo dinheiro para ele aparecer no programa de Igual TV. Teve gente lá, mas se é lei, não é rock. Gente, eu ando dentro da lei. Para mim, lei é lei. Sim. Né? Então, assim, mas o rock, Iron Maiden, cara, é uma baita de uma empresa. O CEO deles, eles têm vários gestores de negócio. Sim. Entendeu? Então, nós estamos falando de uma empresa que deu certo. Por quê? Porque existe uma equipe cuidando dos negócios. É negócio. Sim. Se você for estudar o Kiss, por exemplo, eu estou falando dessas bandas mais conhecidas, porque tem gente que não conhece outras que fizeram tanto sucesso, né? Mas o Kiss, por exemplo, só não é uma mega, para mim porque eu amo o Kiss, mas não é considerada uma mega banda, porque infelizmente 2 dos integrantes fizeram com que o Kiss tropeçasse. O Gene Simon é um baita de um gestor de negócios. Todo mundo achava que ele era loucão. Não, ele é um baita de um gestor. Tem um livro dele que fala sobre as perdas que o Kiss teve por consequência de não tratar como negócios. Sim. Né? E daí nós vamos falar também do próprio Bruce Dickinson, aí, vocalista do Iron. Ele também é uma empresa que tem um contrato com a outra empresa. Inclusive é cidadão honorário de Curitiba. Sim. Então, saiu de moto. sem capacete pelas ruas. Exatamente. Vamos fingir que ninguém viu. E lembrando que a cerveja oficial do Iron Maiden, vendida no mundo todo, é feita em Curitiba. Gente, infelizmente, o papo... Poxa, mas eu tinha mais coisa para falar do rock. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda conversa, porque, olha, rende muito. É muito conteúdo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizar pela iniciativa, torcer pela Semana do Rock. Eu agradeço quem nos acompanhou até agora. Peço que siga o nosso YouTube... Estúdio Bem Paraná e nossas redes @Bem Paraná. Obrigada e até mais.